Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais essa live pela Casa Fraterna Novo Caminho. Tivemos aí probleminhas técnicos para iniciar, mas enfim, conseguimos aqui. A gente vai dar continuidade então ao livro Segue-me, de Chico e Emmanuel. E a lição é a Bênção do Sol. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Acenando aqui, acenando para todo mundo. Nadir. Muito bem. O pai está por aí, esperando a Lara entrar. A gente já inicia. Lembrando, pessoal, água. Vamos deixar a água aí perto. Essa água vai sendo fluidificada enquanto a gente faz esse nosso bate-papo aqui e reza e eleva um pouco, né, o padrão vibratório durante esse momento. E aí, claro que a água vai sendo fluidificada em nosso benefício. Muito bem. Lara está aqui, deixa eu chamar ela agora. Chamei. Isso, ó, mandei o convite, só aceitar. Vamos lá. Tem dia que o Insta ele faz umas pegadinhas com a gente, ó. Vou mandar de novo, deu falha. Boa noite, Caio, Andréia. Agora foi. Peraí. Eita, peraí. Tá na câmera contrária. Câmera errada. Tudo bem? Agora deu. Beleza. Vou até reiniciar aqui a paradinha que tá no ouvido, que eu não consigo te ouvir bem. Peraí. Era dia do azul, Diego? Hoje? Estamos os dois dias. Ah, dia do azul? Isso, exatamente. É. Exatamente, já era o dia. Vamos lá. Ouvido esquerdo. Pode ir. Ouvido esquerdo. Fica só no direito, não. Agora foi. Pronto. Fiz um barulhinho. Vamos escrevendo, ó. Livro. Segue-me. Lição. Bênção do Sol. Interessante, né? Então, bênção do Sol. Vou fixar. Fixado. Pronto. Vamos nessa, fazer nossa prece. Então, pessoal, vou pedir que todos procurem uma posição confortável. Normalizem a respiração, acalmando-a. Focando os pensamentos, acalmando os sentimentos. Para este momento, em que teremos oportunidade de debater sobre as lições deixadas pelo Mestre Jesus, de entender um pouco da mensagem que foi passada, tentando torná-la parte de nós mesmos e assim aplicarmos no nosso dia a dia. Para isso, contamos com o auxílio, com a proteção e as bênçãos da espiritualidade amiga, protetora, que sempre nos ampara, sempre nos intui em nossa jornada. Sobre cada um de nós, portanto, recaiam os fluidos divinos de paz, de luz, de esperança e de harmonia. Sendo assim, damos início a essa transmissão na noite de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Muito bem. Boa noite, boa noite. Bênção do Sol, pessoal. Tem uma frase, a epígrafe, a citação, ela é de Paulo. A carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, 15. É assim, curtinho. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe e, por meio dela,
muitos sejam contaminados. Em seguida vem a lição que Emmanuel traz. Né? É razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações, acho que tem um erro, e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz, à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos. E, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações milagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades e se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol, Lari. Não lembro se te dei boa noite a propósito. Boa noite! Boa noite, Diego. Fiquei um Boa pouco noite a todos que tenso estão aqui aqui. com as nossas Dificuldades técnicas. técnicas, exatamente. Aí eu atropelei, vamos embora. Sem Vamos problemas. lá. Vamos lá, Diego. Interessante que quando a gente conversou sobre o texto, né, você falou, não, é pequenininho. Eu falei, gente, que bom que ele é pequenininho, porque cada frase dá assim, margem para tanta reflexão. Dá pra Né? As duas primeiras, então, é muito assim, que ele fala, né? Começa, é razoável, estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Então, aqui, além da gente ter mais uma acepção aí da lei, né, que mais até do que de ação e reação seria de causa e efeito, né, um nome mais adequado, de que funciona aí uma lei divina como se fosse uma grande contabilidade da vida, né, de que a gente realmente tem ali créditos e débitos e que a gente é uma constante semeadura e consequente colheita. Ele atrela isso ao fato de que, como nós vivemos em sociedade, né, a lei da sociedade é uma das leis morais, isso tem uma implicação muito mais séria do que a gente pode parecer, né, à primeira vista, assim, de como que o simples cultivar, né, a amargura, como ele fala aí, no nosso cotidiano, pensamentos, ações, atitudes, como que isso não só nos prejudica, mas como tem implicações para outras pessoas, e como a gente está prejudicando outras pessoas, isso volta para a gente, né? É uma coisa que realmente é mais complexa do que ela pode parecer à primeira vista. Ela porque essa parte é curiosa mesmo, porque se a gente irradia, nada fica enclausurado, né? Na dimensão espiritual, como existe aquele mecanismo que o André Luiz descreve como se fosse semelhante à respiração, de aspirar e de emitir, digamos assim, energias, né, diversas no ambiente, às vezes miasmas, quando ele se refere a essas energias
deletérias, a gente chama de miasmas, né? É o nome que se dá para esse tipo de energia. Quando são outros tipos de energias, mais leves e tal, não se usa esse nome, né? Miasmas. Só energia mesmo, ou alguma uma outra referência. Então, a gente vai cultivar, como diz a Lari, né? E na lição, e isso, como transcende, vai espalhar de alguma maneira na atmosfera. E na nossa atmosfera. Então, o negócio chama aura, né? E temos os vários corpos sutis que vão ser contaminados com isso aí. E isso, é por isso que essa parada não fica enclausurada, né? Não é só o corpo aqui. Fica em volta, em torno também, os corpos sutis em torno. E além disso, tem a questão da aura. E aí vai chegar, né, nas outras pessoas, ainda que inconscientemente, ainda que não tenha a menor noção né, de espiritualidade, de nada disso. Nada disso. Mas, às vezes sente um arrepio, às vezes sente um calafrio, né? Às vezes sente, bate uma tristeza do nada, né? Quando a gente entra em contato com determinadas pessoas e tudo mais. Isso acontece. Isso acontece. Nada que não tenha sido cultivado. Nada. Exatamente. Porque é a justa medida da causa e efeito, como a Lari disse aqui sobre esse primeiro parágrafo. Né? É a justa medida da causa e efeito. Foi cultivado. Foi cultivado. Né? Houve uma opção. Exatamente. Houve uma opção. E como que a gente acaba atraindo também, porque como você falou, Diego, além de obviamente, né, partindo primeiro do pensamento, né, se a gente está numa vibração negativa, e a gente sabe que é o pensamento que gera emotividade, que gera as ações, então isso tem um impacto no âmbito material, mas também no âmbito espiritual, como você falou, é uma troca, ou como o Emmanuel ele fala muito no livro Pensamento e Vida, de como que é uma influência recíproca contínua, né? Uma troca de energia. Então a gente está ali emitindo, como você bem colocou, só que além da gente estar emitindo isso e em alguma medida prejudicando as pessoas, a gente vai atraindo por sintonia também energias semelhantes, né? Pessoas com aquela vibração. Então vai só ganhando força aquilo ali e a coisa vai crescendo como uma espiral, né? Então, em vez de se a situação tá difícil, em vez de a gente se ajudar, a gente só vai piorando o processo. Pois é. Aí aquela questão. Por isso que a vigília tem que ser incessante dos pensamentos, né? Eu estava vendo um vídeo hoje, tem uma filósofa que eu gosto muito, chama Lucilena Galvão. Ela falou um negócio muito interessante. Estava vendo um vídeo rápido, né? Hoje. Ela falou assim, será que o que eu acho que é opinião minha é mesmo opinião minha, por exemplo? O que passa pela minha cabeça é pensamento meu? Esse é o questionamento dela. Essa é uma dúvida, assim, massa, porque no Espiritismo tem aquela questão, pô, se tem lá que a gente é influenciado o tempo todo, de ordinário eles nos dirigem, né? Acho que não sei se é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ela é bem famosa, né? Mas que fala que os espíritos de ordinário nos dirigem a esse ponto de influência, né? O que é meu e o que não é? Isso é muito assim, pertinente, né, pra gente. Ela faz essa digressão sobre o aspecto filosófico, né? Claro que não tem a ver sobre espiritualidade, mas serve. A base é a mesma. A estrutura ali é para a gente raciocinar em cima, né? Ela fala, eu peguei uma situação, eu analisei, parei um pouco para analisar aquilo, para formar o meu pensamento, para chegar a uma conclusão e, né, chegar a uma opinião sobre aquilo. Será que eu fiz isso? Ou será que eu só absorvi pensamento, opinião alheia? Por exemplo, pensamentos alheios, né, expostos, trazidos até mim. A mesma coisa se aplica, né, ao espiritismo. Será que eu criando? Porque se eu não crio nada, como ela mesma diz, né, alguém vai criar e vai ocupar esse espaço que eu não criei. Né, o pensamento. E aí, eu estou criando, eu estou conduzindo. Esse é o detalhe para nós aqui. Eu estou me conduzindo? Ou eu estou sendo conduzido? Estou permitindo, né, que me conduzam, porque tem isso, né? Não é também uma violação da liberdade. Quando a gente se permite, Sim. né,
Sim, com certeza. Alguém vai tomar o espaço, como ela mesmo diz, né? E aí dá margem para um monte de coisa. Então isso é muito, muito assim, importante a gente parar para pensar o que é meu, o que sou eu mesmo, né? Pensando. Isso aqui que eu estou pensando, sou eu mesmo? Eu na condição, nós aqui, na condição de pessoas que estão estudando e tentando sair da condição inicial de ignorância. É batalha, é batalha, é batalha porque a gente sabe, terra não é lugar de espíritos iluminados. Então é batalha com a gente mesmo, é batalha de defesa, né? Porque a gente é confrontado, é batalha de se defender, de tentar de alguma maneira se preservar ali, de não atingir os outros. Como ele mesmo diz aqui no começo, né? nesse mesmo parágrafo, a gente cautelosa a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Então, e mesmo mais à frente ele vai dizer sobre sugestões, né? Que a gente às vezes dá e tudo mais, e que as nossas ações têm consequências. Então, o que eu estou estendendo, né? O que eu estou produzindo a partir dessa noção que a gente tá tendo aqui, que a gente tem mesmo algo aí a consertar em nós mesmos, moralmente dizendo. Eu estou focado nisso, nessa corrigenda, porque se eu tiver, eu preciso de um pouco de humildade. Ainda que seja 0,01%. E focar naquilo ali. Do contrário, eu não vou me permitir nem mesmo esse mecanismo social que é posto. Né? Estar nesse mecanismo social. Porque se fosse tudo igual, todo mundo igual, seria uma coisa tipo robô. Né? Tudo robô. Não ia ter divergência nada. Né? Nem de pensamento, nem de sentimento, nem de nada. Então, se eu estou produzindo aqui questões minhas, e eu devo mesmo confrontar isso em sociedade para poder entender. Será que esse é? Qual é o limite aqui? Qual é a parada, né? O que eu devo fazer na sociedade? Esse pensamento que me chega, contribui em algo para mim, para a minha evolução, para algo em sociedade? Contribui em algo? Será? Né? E aí É que a gente. isso. Esse é engraçado, né? Porque a gente raramente para pensar em certas coisas, assim, né? A gente vai atropelando, a rotina nossa é incessante, né? Um trem, um caminhão É, sem freio, né? E vai, atropela é tudo. isso. E você falou, são camadas, né, dentro dessa proposta de se autoconhecer, de se vigiar e de, primeiro, né, meu, não é, o que eu estou produzindo, tem algo de bom, eu quero seguir nesse caminho, né, porque ainda que ele fala aqui, né, daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando a tranquilidade a nós mesmos. Aí aqui mais uma frase, né, que dá pra gente, que ele dá uma volta e traz um monte de coisa aqui dentro, porque acho muito interessante toda vez que o texto espírita ele traz essa questão da consciência, e acho que vale aqui, né, a gente fazer um parênteses, porque talvez para mim, pelo menos, foi uma das maiores descobertas quando eu comecei a estudar espiritismo. Porque a gente, né, como regra, as pessoas têm muito medo do além-túmulo, né? Vamos para o céu, vamos para o inferno, como é que vai ser o julgamento final? E, na verdade, quem julga a gente é a consciência, né? Então, nós somos os juízes e réus de nós mesmos. Então, e é um mecanismo muito mais. Aí a gente volta, né? Para a lei de causa e efeito, mas muito mais atrelada a automatismos. Por quê? Se a lei divina está inscrita dentro da minha consciência, da consciência de cada um de nós, e ao longo da nossa trajetória a gente vai explorando isso e descobrindo em que medida, né? O que essa lei quer dizer. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que aquilo ali é errado, e eu faço assim mesmo, né, a minha consciência que vai gerar aí formas de me mostrar que eu estou indo para um caminho errado. E nisso, quando a gente causa dor por outro, como ele fala aqui, né?
quando a gente se policia para fazer o bem, até mesmo em palavras e em atitudes, por menores que elas sejam, a gente não só está fazendo uma emanação positiva para outra pessoa, mas uma semeadura em relação a nós mesmos. Porque, do contrário, isso vem, né, nesses mecanismos vamos dizer assim, de autorregeneração, e aí é que vem a culpa, que vem o remorso, que é o que prende, né, os espíritos nas zonas inferiores, e que mostra exatamente. Eu estou até me perdendo, gente, porque eu acho tão incrível essa questão. A gente acaba por prejudicar os outros, comprometendo a nossa própria paz. Né? Tem um É, é, trecho aqui, deixa eu só ver é. se eu acho ele aqui. É no final do parágrafo, né? Assegurando a tranquilidade a nós mesmos. Exatamente. Mas é porque eu fiz algumas anotações aqui, Ah, sim. mas. Cadê? Aqui. É Emmanuel que fala isso. Eu achei que era no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é no livro Vida e Sexo. Que ele fala que aprendemos no corpo das nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, por meio da pedagogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos outrem sem nos lesar. Então, Uhum. olha como essa coisa é, né? De novo, quando a gente volta, né? É, Falando de fazer o bem para o outro, ou como diz Santo Agostinho, né? Se a gente fosse entendesse a magnitude de fazer o bem e o impacto que isso tem sobre nós mesmos, a gente ia fazer o bem por egoísmo. de malandragem. É, só porque senão, porque eu quero me dar bem, eu vou ser legal com os outros. É por aí, né? Enxergar o horizonte. É a falta dessa visão do horizonte é que nos atrasa, né? A gente mesmo promove esse atraso, essa estagnação. Não vamos falar retrocesso, mas é estagnação. E eu estava falando um negócio, a ideia me fugiu aqui, mas enfim. Ele fala aqui sobre. Ah, lembrei. Tem uma coisa. Estava falando sobre nunca que a gente faz algo para os outros que a gente fique ileso, né? É isso. É nesse ponto. Já falei aqui várias vezes, mas não custa lembrar. Isso é uma lição de um vídeo do Karnal, Leandro Carnal, outro filósofo também que eu acho massa. Ele traz assim, ele fala sobre a ofensa. Tem um vídeo dele, né? Se digitar assim no YouTube, ó. Leandro Carnal, Carnal com K, né? Carnal. A ofensa é um fracasso pessoal. Tem um vídeo dele lá. É no meio de uma palestra, né? Alguém registrou isso aí. Uma obra-prima. Ele fala o seguinte, que, segundo ele aprendeu com monges, eu não lembro o país, acho que é Butão. Ele falou assim, eles têm um ensinamento que é o seguinte, é como se fosse a ofensa, a raiva, essas coisas, a agressão, é como se fosse a gente pegasse um carvão em brasa, com a mão aqui, e joga em alguém. Pode acertar, pode não acertar, mas em 100% dos casos, a mão vai queimar. Vai ter queimadura. Eu acho fantástica essa que ele trouxe, iluminado, né, nesse ponto aí, nessa fala dele. É a mais pura verdade. Esse mecanismo de troca incessante, né, tudo que a gente emana, a gente atrai por sintonia. Né, assim, né? Então, as nossas vivências, as nossas experiências, até isso, né, diárias, em que pese a nossa programação, as nossas vivências diárias são conformadas nisso. É ali que está a nossa prova. É ali que está o nosso teste aqui na Terra. Por isso que tem pessoas que atraem determinadas situações, né, de acidente, de coisa, de briga e tal, e tem outras que nunca atraem isso. Briga, etc. Não tem a personalidade, não atrai. Tem gente que é o contrário, ele é intuído a sair do lugar, de repente dá uma briga lá, não é assim? É um negócio muito doido. Né? Isso está além da visão. Isso é Com extracorpóreo. A gente nunca certeza. vai ver isso aí. Isso está lá no íntimo. E como na dimensão espiritual nada fica encoberto, né? Essas coisas se manifestam. Chegam até nós. E a gente fica assim, por quê? Por que isso aconteceu? Cabe entender, estudar. Já isso aí. O que é que está dominando, né, o meu pensamento? Tanto que no parágrafo seguinte aqui, ele fala sobre a queixa, né?
que não nos imunizamos, né, em muitas circunstâncias, contra os agentes tóxicos da queixa. É cair naquela posição de vítima, a gente se colocar, né, e começar a reclamar das coisas, reclamar, mas é difícil. Ele fala assim que, ó, superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as do vizinho, ou seja, estou na posição, né, me coloco como coitado. Não tem coitado. Se tem uma coisa que o Espiritismo nos ensina, é que não tem coitado. Existem pessoas encarnadas como nós, né, espíritos, que passam pela aprovação X, outro passa pela Y e outro passa pela Z. Todas com seu grau de dificuldade. Nenhum é molezinha. Nenhum. Por mais que no Instagram apareça. Por mais que as aparências, é isso que eu quero dizer, ainda que não esteja no Instagram, tá? Estou falando só de assim, um exemplo mesmo. Né? Por mais que as aparências tentem mostrar que está tudo sempre, né? A vida na Terra não é assim. Né? O mundo real, ele é um pouco mais que isso, né? Mais profundo que isso. Cada um com as suas, né, batalhas diárias, com as suas lutas, com o seu... Mas, de novo, né? A gente não fala isso para desanimar. Ah, pô, mas a Terra então é difícil. Não, a gente vai cair exatamente nisso aqui, na queixa. A gente fala isso para entender que tudo isso aí não é nada além de instrumento de caminhada, de crescimento. De novo, se estamos atraindo isso, é porque a gente precisa suplantar isso aí. A gente precisa superar. Aprendeu, não volta mais a experiência. É assim, isso. pô. Isso não quer dizer, né, Diego, que a gente não possa reconhecer a dor. É porque aí a gente tem que tomar cuidado, senão pode ser interpretado como extremos, né? Uhum. Não é a gente fingir que não tá doendo, a gente fingir que não tá difícil, porque esses processos, quando eles não são encarados, inclusive, a gente não caminha, né? Não adianta empurrar a coisa para debaixo do tapete. Uhum. Só que a forma como a gente encara, né, e se propor a superar aquilo ali, focar muito mais no aprendizado, ou no que eu posso fazer com relação a isso. Exato. E é interessante aqui, enquanto estava comentando, relendo, os termos são muito precisos aqui, os termos que são utilizados, porque às vezes, como a gente vê nos textos uma linguagem meio poética, a gente não para para pensar na acepção, porque aqui é falado, né? Agentes tóxicos, mais para frente, daí brotam espinheiros mentais, e envenenando-lhes a vida. E aí há uma precisão, ainda que você vai ali, né, para a linguagem figurada, mas é exatamente para transmitir a ideia do que aquilo causa. Aquilo intoxica, aquilo envenena, e essas posturas, né? Elas ferem realmente. E mostra foi que interessante. é um ciclo. Exato. E que o efeito é esse, né? Não é que não pode porque não pode, é porque a gente se prejudica. E uma vez, por conta de uma live que eu fui fazer, né, no centro que eu frequento, eu fui pesquisar algumas coisas sobre a dor e existem até estudos científicos mesmo que mostram que a dor ela tem dois componentes, né? Tem um componente que ele é sensorial, mas ele tem um componente que é a forma como a pessoa administra aquilo ali. E se a gente não consegue, e aí eu tô falando de dor física, mas isso se aplica, né, de forma geral. Então, se a gente não tem como lidar, muitas vezes, sobre, né, vou dar um exemplo aqui, quebrei a perna, lógico que dói, é uma dor fisiológica, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu consigo trabalhar em alguma medida a repercussão daquele em mim. Porque quando a gente entra exatamente nesse processo, né, de ficar preso na dor e maximizando aquilo ali e com foco centrado, a gente se perde. Né? Eu lembro de, pelo menos, tem um estudo da Universidade de Harvard e tem um da UFMG também, em áreas diferentes, né? Um trabalhava com dores crônicas e a utilização de mindfulness, que é exatamente a proposta de você não ficar julgando as coisas, mas observar. E o daqui de Minas era sobre uma questão ortopédica específica, mas as duas chegavam na mesma conclusão, de como que a reação à dor, ela efetivamente tem estudos que mostram que como ele pode piorar a situação ou facilitar o processo.
É. Aqui a gente diz que é a diferença entre dor e sofrimento, né? Exatamente. Que dor, ela é do jogo, de estarmos aqui, encarnados. A dor, ela existe. Né? Ela é tátil. O sofrimento, aí já é uma outra parada, é outra faceta. Essa, né, mais grave, é uma forma de encarar. Aí que tá. Isso que você disse, né? Que é o olhar adiante, a postura resolutiva. Quando ele coloca aqui, desse modo, né? Os agentes da queixa, ele fala assim, ó, amimalhando o próprio egoísmo. Amimalhando é mimando. Eu fui procurar também, que se eu falei, gente, essa palavra é Eu não nova para mim, conhecia mas também. é isso. E aí, mima o próprio egoísmo, cultiva a raiz, ele fala do ciclo da planta, é interessante, né? Ele fala dos agentes tóxicos. Tá. Raiz de amargura no solo do coração, espinheiros e tudo mais, envenenando a vida. É toda uma série, né? Ele coloca isso numa ordem dada. E aí isso imobiliza. Aí que está o detalhe. Isso que a Lari falou é muito importante, essa postura resolutiva, né? Porque do jeito que ele coloca aqui, é exatamente o que se deve evitar, é cair na estagnação. Ficar só nisso. Aí fica aquela ideia, monoideísmo. É muito comum a gente ver isso nas obras também, né, doutrinárias, sobre esse monoideísmo. Isso é que envenena, cara. E isso envenena o cidadão. Né? Aí, corpos sutis envenenados eventualmente somatiza no corpo, né, em forma de doença, em forma de alergia, em forma de alergias de tal, gastrites, em forma de tal. E, né, se cai num estado de tristeza muito profunda, desenvolve quadros depressivos, etc. Então a questão é grave, é séria, né? Essa questão. Não é nada, pô, é só um negocinho lá da live e tal. Não é só um negocinho da live. É uma questão muito séria. E aí tá o nosso teste de foco. Já que a dor ela é impossível, né? Na Terra a gente sempre vai ter algum tipo de dor, qualquer que seja a sua forma de manifestação. É como é que a gente, como bem disse a Lari, encara. Exato. A gente tem foco na missão, a missão. Qual é a missão? Qual é a missão? Ele fala lá no finalzinho, né? Trabalho harmonioso, né? Amor e renovação. É o que o evangelho inteiro fala para nós. O tempo todo ele fala disso, né? Do trabalho, do amor, do agir. Esse amor na faceta objetiva, né? Que é a ação, que eu quero dizer. Não só o que a gente sente, né? Essa depuração que acontece naturalmente quando a gente se dispõe a sair da nossa zona bem confortável, né? Do nosso Uma ar-condicionado em casa, desconfortável zona etc. de conforto. É isso. Onde morrem os sonhos, né? A zona de conforto é essa zona aí. Exato. Super legal, que a gente é recompensado imediatamente com paz aparente. E lá adiante, nada é construído. Muito grave para o espírito, a perda de tempo. Essa perda de tempo arrebenta com o espírito. Quando desencarna, bate aquele arrependimento assim. E não tem jeito, existe uma disputa de vagas, né, Lara? Como a gente sabe, para encarnar não é assim também. Não encarna na hora que você É, quer. Né? Tem uma ordem, pô, tem uma fila. Então, se a gente está aqui, é motivo de alegria já. É motivo de benção. É nesse sentido que a espiritualização, né, estudar a espiritualidade é tão importante. Aí a gente sai, sobreleva. A gente para de olhar só para cá. com Se a gente certeza, focar Diego, só no. porque Oi? no momento da dor não é tão simples a gente Não, conseguir não, falar, não, tá tudo bem, eu não, estudei. não. E aí eu acho que é importante o estudo porque a gente vai por repetição, né? A gente vai estudando, 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 e aquilo ali, muitas vezes, né, de forma repetida mesmo, aquilo vai se introjetando aos poucos. Uhum. Então, se a gente não tem essa preocupação, né, de, enfim, de estudar, de buscar, de se instruir quando a gente está num momento de calmaria ou semi-calmaria, porque eu acho que a calmaria plena aqui, né, na Terra por hora não vai rolar. Não chega. Mas quando a coisa realmente aperta, aí a gente não tem subsídio, né, para se ancorar ou para, enfim.
É, Isso é uma coisa que eu vejo hoje, né? Não que hoje não tenha dificuldades, mas desde. E aí, não é dizendo, né, que o Espiritismo ou que a Umbanda é a resposta, cada um é que encontra o seu caminho. Mas no momento em que eu não tinha essa busca religiosa, né, de nenhuma forma, era muito mais desesperador, um momento de sufoco, do que quando a gente está no cotidiano trazendo aquilo ali, né? sim. Essa noção de que esse negócio de estar sozinho não existe. Não existe essa, né? De estar sozinho. Com todas as intervenções. Aí passa um filme na cabeça, né? Quando a gente fala isso. Com tudo, todo um aparato em volta, sabendo o que tem mesmo. Outro espírito, de uma categoria mais elevada, mesmo. E esse é o responsável, por exemplo, pela nossa encarnação. E que, além desses, tem os que se afinizam conosco, amigos, familiares. Estou falando no plano invisível. Né? Se afinizam conosco, que se desdobram ali para tentar nos, né, intuir e tal. Às vezes a gente cai nesses pensamentos, e cai, né? Mesmo, não tem jeito. Gente, acontece com todo mundo, até com o Chico Xavier, depois eu vou falar. Cai nesse negócio da lamentação e tudo mais, eles estão lá para falar, olha, né, sugerir, né? Oh, mas tem aquele outro ponto, oh, mas tem outro ponto. Mas e se, né? Você falar assim, mas e lembra daquilo? Aquela coisa, né? Então tem uma rede de apoio Muito ali maior do mesmo. que a gente imagina, Muito inclusive. Só fazendo um maior. parênteses, eu não vou me lembrar especificamente em qual foi a obra de André Luiz, mas é muito interessante que ele fala, né, exatamente de toda essa rede, como você colocou, né, não só do anjo da guarda, dos espíritos familiares, né, das equipes espirituais com que a gente trabalha nos nossos trabalhos, nos templos religiosos, tem a nossa, né, equipe de apoio dali também, mas ele fala de um espírito visitador. Cara, era um espírito que era designado para fazer a ronda da região e ver se está todo mundo bem. E aí tem um problema e ele fala: Ó, oh, sou espírito visitador aqui, eu vi. Cara, é um nível de proteção que a gente realmente. Reporta. É um nível muito alto. Assim, a gente realmente está muito amparado. É muito interessante. E aí, o importante é a gente se permitir, né? Entrar nessa linha de pensamento. Pronto, as coisas vão ficar um pouco mais leves. Não é solução para nada, né? Estudar não é solução para nada, mas é uma perspectiva, é um horizonte Uma que se abre, ferramenta, né? é uma ferramenta para a gente. Aí voltando lá no começo da nossa conversa, será que esse pensamento, né? Onde que está me levando? Essa postura, onde está me levando? Tem a ver com. A gente faz aquele exame de compatibilidade, né? Com o que eu estou estudando, não tem a ver com o que eu estou estudando. Qual é o horizonte? É o mesmo daquele que eu estudo ou não? É um que eu não vejo o horizonte. Né? Isso tem uma coisa que. Isso é relatado, né? Você usou a palavra, na verdade, desesperador. É desesperador porque não faz sentido. Né? Atento só ao materialismo não faz sentido ter virtude. É É. assim? Não Se faz tudo sentido. acaba Muito. aqui, né? O mundo é dos espertos. Pronto. Está resolvida a questão. Só que não, né? Só que não é assim que funciona. A, a recompensa não é aqui a verdadeira, né? O patrimônio, a gente vem aqui para arrecadar patrimônio. Só que esse patrimônio não é o patrimônio que a gente toca. Esse é o detalhe. O patrimônio material, a gente vem mesmo para conseguir um patrimônio. Só que esse é moral. Esse é no plano das ideias e dos sentimentos. Pronto. Esse é o desenvolvimento. A proposta é toda essa. Paulo diz. É Paulo que diz. Estar no mundo, mas sim ser do mundo. Não ser isso aqui. Estar aqui. E aí é o caráter instrumental que a Lara acabou de falar. Instrumental de tudo. Usufruto de tudo. Isso aqui. Então, o foco é tirar proveito de tudo que a gente tem disponível aqui, mas não com vistas a isso aqui, como um fim em si mesmo, mas com um fim de promoção da própria moral. De alguma maneira que a gente encontra, cada Exatamente. um tem sua jornada. Para o futuro. É para o futuro. É que a verdadeira vida é ali que está o nosso patrimônio mesmo. Nada que a gente consiga
tocar na terra. Não é assim? Exatamente. Nosso que é a finalidade, né? Porque quando a gente fala muito, né? Mundo de provas e expiações, fica parecendo assim, oba, viemos todo mundo para sofrer. Deus é aquela pessoa meio sádica, né? E não é por aí. Na verdade, a dor ela vem como um recurso pedagógico, né? Atrelado a uma prova, uma expiação, mas a finalidade é o aprendizado. E aí, assim como na escola, a gente pode seguir com a turma, a gente pode avançar de ano, a gente pode reprovar. As escolhas Pode que a gente reprovar. faz aqui, né, é que vão ditar o ritmo com que a gente caminha. É. E aí, só para citar aqui, que eu também não canso de mencionar, porque é muito explícito, ele fala explicitamente da lamentação no nosso lar, né, o capítulo 6. Falei várias vezes. O negócio é tão explícito que toda vez que volta ao tema vale a pena mencionar esse capítulo. Que o Lísias, ele fala assim com o André, não, é o Clarencio aqui no caso. Clarencio foi visitar lá o André e ele pergunta se ele tá melhor e tal. Tá melhor sim? Pergunta assim pra ele. Aí ele começa, mas eu sinto dor aqui e ali. Aí Clarencio só lá, olhando, tal. E aí ele começa, mas eu tô pensando na minha família, mas não sei o que, é muita dor, é muita isso, é muita aquilo. Ele já tinha sido resgatado, já estava em nosso lar, né? Todo mundo ali em volta. E aí o Clarence ele solta assim que lamentação denota enfermidade mental, né? E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Então, quando o Emmanuel, no texto que a gente leu, ele fala sobre a raiz, a Nossa, eu gente não pensei deve desprezar. exatamente a mesma coisa, porque é isso, quanto mais fundo ele vai se enraizando, mais trabalhoso, né? Exatamente. Né? Raiz, aí pronto, para tirar fica mais difícil. Né? É como se fosse um iceberg, né? A ponta tá aqui e tal, mas você vê lá no fundo tem um negócio bem profundo. Isso aí, no plano, na dimensão espiritual, tem todo um trabalho, né? Para poder desvencilhar desse monoideísmo, se é que é o caso, né? Se é que realmente a pessoa entra nisso. Ele fala assim, criar pensamentos novos, disciplinar os lábios. Né? Depois ele fala que lá, né, ele não dispõe de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação e na colônia tem o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. Olha a mudança de foco. Né? Por exemplo, alguns reclamariam de um trabalho áspero. E ele já fala, o trabalho áspero é bênção de realização. Então, foco na realização, na produção. Exatamente. Né? Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. E dá uma chamada no cidadão. É mais ou menos assim, né? Cidadão André Luiz, o senhor estava no umbral, 8 anos, comendo pão que o diabo amassou lá. E aí, foi resgatado. Está numa zona protegida agora. Só tem gente que trabalha aqui em volta de você pelo seu bem. E aí, vai continuar nessa? Mais ou menos assim. Então, apruma esse corpo, igual uma professora minha de geografia, ela falava, apruma esse corpo aí e vamos fazer o que tem que fazer. Aqui no caso aqui, ele fala de pensar com justeza, mas ele fala dos trabalhos. Né? Áspero como bênção de realização. Depois ele fala dor, exatamente o que você falou. A dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Como é que ele destaca o negócio? E o livro mostra, não sei se é exatamente nesse capítulo, já tem um tempo que eu li Nosso Lar, mas logo depois que André Luiz se recupera, mostra exatamente a virada de chave, que é quando ele começa a trabalhar. E o trabalho dele não é fácil no começo, né? Porque ele chega lá, eu sou médico. Ele era médico da medicina do material, lá era um outro, né? E aí ele começa com um trabalho pesado e ele começa a virar e ele começa a se dedicar àquilo ali. E meio que isso que Clarence traz com palavras, a gente vê na vivência, né, de André, no que se segue ali, né, no processo dele, de ambientação. Sim. Teve que pega a vassoura, vai lá, varrer o chão. Então, tipo isso. Esse tipo de coisa. Mais ou Aí, menos. orgulho, né? Aquela dor, né, no ego. Ai, tem que pegar a vassoura, nem sei como é que faz isso mais. Né? Não sei quanto tempo mais faz isso, eu não pego. Mas, enfim.
O que mais aqui do texto que a gente poderia destacar para encerrar? Já Diego, eu comentou. fui curiar, termo bem mineiro, né? Fui curiar a carta, porque esse trecho que está sendo comentado, ele é da carta de Paulo aos Hebreus, né? Aham. E aí eu fui ler os versículos anteriores e os posteriores, ele é bem no sentido mesmo desse, né, dos comentários, aí que a psicografia de Chico nos traz. E é muito interessante como Paulo, né, nos versículos anteriores, ele fala não só também da questão da lei da causa e efeito, mas ele destaca muito Jesus Cristo como modelo de bom ânimo, que Jesus, Hum, apesar das adversidades, estava muito de bom ânimo. E ele fala muito da importância da disciplina nesse processo. Porque essas mudanças, aproveitando aí a deixa que a gente falou de raiz, né? Quando você tá falando da raiz, gente, não pode desesperar, não falar, o trem tá enraizado, já era. Não é isso. Assim, a proposta é, quanto antes a gente vira a chave, mais rápido é o processo, né? Só que isso não é hábitos, se a gente está, né, falando de coisas que se postergaram, que se arrastaram no tempo, não é do dia para a noite que a gente consegue modificar. Então, isso é muito importante a questão da disciplina, né? Da gente ter uma vontade firme naquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Emmanuel, no livro do Pensamento e Vida também, ele fala que apesar de toda essa questão do mecanismo reflexo, das trocas, né? Que a gente hum, tem, apesar da lei de causa e efeito, apesar da lei de sintonia, que isso a gente não consegue, é lei divina, né? Não tem como a gente revogar. A não. gente não pode ignorar que a vontade firmemente voltada para aquilo ali, ou seja, né, atrelada ali à vontade e à disciplina, é o caminho para a gente instituir novos hábitos. E tá aí uma das grandes dificuldades que a gente tem. Vou trazer para o nosso plano material que fica fácil. É muito fácil a gente se propor a mudar, não, agora eu quero ter um estilo de vida saudável, eu vou começar a fazer exercício físico. Aí, com a semana de academia, eu quero estar com o corpo definido, com colesterol dentro. Não é. É hábito e a gente precisa insistir. E como são processos, a gente não vê o resultado do dia para a noite. Então, é importante essa firmeza, né? Essa convicção da gente realmente se dedicar para esses novos hábitos, para esses novos padrões. Porque senão a gente começa a falar, não dou conta mesmo. Então, É. Eu lembro de uma vez ter assistido um vídeo, o cidadão falou o seguinte: olha, para conseguir, por exemplo, pegando esse mesmo exemplo que você falou, né, saúde, tal, conseguir uma condição física boa, tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. Tem que ir todo dia. Tem que ir. Né? A questão da alimentação muda um pouco, né? Não dá para comer McDonald's todo dia, etc. Mas para não conseguir, tem que ser disciplinado também. Ele dá um outro enfoque, você acha interessante? Tem que ser disciplinado também. Você tem que todo dia ficar só no sofá, tem que todo dia. Hora de academia, não, vou fazer outra coisa. Tem que todo dia sabotar a parada. É uma disciplina inversa. É a disciplina em sabotar o projeto. É também. a verdadeira autossabotagem, né? A parada. Eu achei interessante esse contraste que ele fez. Ele chama isso de uma disciplina, só que pro outro lado, né? Pro lado que distorce o objetivo inicial. Muito bem, meus caros. Ficamos por aqui, até por conta do nosso horário. Né? A gente pede desculpa aí pelos problemas técnicos, agradece pela paciência mais uma vez. Agradeço aqui a Lari mais uma vez também, que gentilmente aceitou o nosso convite de participar dessa live. Deixo aqui um abraço para todo mundo. Boa noite, Lari. Né? Que a gente possa introjetar isso aqui. A gente estudou hoje, introjetar devagarzinho, mas vai. Né? Vai devagar. Sem desespero, mas vai. E aí É isso. ele possa mesmo agir fazer com que isso aí seja tão natural que a gente nem precisa pensar mais. Só vai a parada. Não é assim? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite novamente. Diego, estamos aí à disposição. É sempre muito legal aqui a troca de ideias. Agradecer a participação de todo mundo. E é isso, que sigamos firmes, né, gente? No estudo, nessa disciplina de a cada dia querer aprender mais, melhorar um pouquinho mais, porque é nos pequenos passinhos, né, um degrauzinho por dia que faz com que a gente suba a escada. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.